Agora, o Caleri, tá? Ele lamentou a saída do Rames Rodrigues, tá? Do São Paulo. É um assunto que tá dando o que falar. Rames Rodrigues fica, Rames Rodrigues não fica, porque o Rames não é mais jogador do São Paulo. O colombiano assinou finalmente a sua rescisão com o clube ontem, nessa terça-feira, encerrando sua passagem pelo Morumbi. Houve um acordo entre clube e Rames Rodrigues para colocar um ponto final nessa passagem do meia pelo São Paulo, que foi uma vergonha, né? Eu acho que foi a maior decepção da história do São Paulo. Teve alguma, Bruno, Mauro, vocês conhecem mais da história? Eu não lembro de ter tido um jogador que chegou com tanta pompa e que não jogou nada. Não teve um momento que ele foi decisivo, que ele foi marcante. E o São Paulo pagará ao Rames Rodrigues o que ele tinha a receber até 30 de junho, ou seja, os atrasos do São Paulo, né? Foi nessa data que o Rames Rodrigues deixou a equipe para a Copa América e aí o Rames já sai do São Paulo. O cálculo é de uma economia de 20 milhões de reais com a rescisão do Rames Rodrigues. Mauro, eu vou mostrar já o Caleri lamentando, né, a saída do Rames Rodrigues, porque ele diz, eu amo o Rames, como ele joga. Só que antes eu queria te perguntar, você acha que pode ser a maior decepção da história do São Paulo? Ou também não, né? Porque muitos que já acompanhavam ele há mais tempo, como eu falei, como você, já imaginavam que seria um fracasso. Seria uma surpresa se ele jogasse muito bem. E ele não jogou nada pelo São Paulo, né, Mauro? Acho que decepção, você tem que ter uma expectativa grande para depois ter decepção. Só alguém muito desinformado ou ingênuo tinha uma grande expectativa com relação ao Ramos. Mas fizeram, né? Fizeram esse espetáculo todo. O clube, a torcida, jogador. Ou desinformado ou ingênuo. Ou querendo, sei lá, iludir as pessoas, né? Os ingênuos e desinformados. Quem conhece a trajetória do jogador não criou expectativa. Surpreendente seria se ele estivesse jogando regularmente, jogando sempre bem, falar, olha só, o cara... Tempão que ele fica nessa carreira de altos e baixos, mais baixos do que altos, e agora está jogando bem. O que aconteceu foi mais ou menos o que se imaginava, que ele seria um problema, e ele é um problema. Ele foi um problema. Ele ainda, né? Acho engraçada a narrativa que estão vendendo, inclusive de alguns colegas. Não, o São Paulo vai economizar não sei quanto até o final do ano. E quanto gastou? E quanto vai pagar agora também? Peraí, gente, não tem vergonha, não, gente? Sério? Olha, é o seguinte, São Paulo vai deixar de pagar até o final do ano tantos milhões. Mas o jogador já custou ao clube aproximadamente tantos milhões. E ainda vai levar um gol. Cada jogo dele, então, saiu por tanto. Cada gol que ele marcou, ele fez gol? Um. Quanto custou? Um gol custou a totalidade do que ele gastou. É isso, cada assistência. Essa é a conta. Pelo amor de Deus, gente. Porra, é isso que ninguém fala. Eu já perguntei ao pessoal de São Paulo, mas não sei, tal, blá, blá, blá. Quanto custou? Quanto se investiu nisso? Quanto que o São Paulo gastou no Rames Rodrigues, Bruno? Nossa, é difícil saber exatamente, mas foi muita coisa. Mas ele estava livre, né? Então foi luva. Aí não tem como saber o valor da compra. Salário alto. Luva, salário. Ele ficou quase um ano aí, né? Então, um ano mais ou menos pagando um salário que superior a R$1 milhão. Então vamos lá, vamos calcular. E o detalhe, na rescisão, como é que isso ficou? Não paga os salários, mas... Como é que foi isso assim? É um acordo ali. Parece que as luvas, assim, ele abriu mão de uma parte, que eu sinceramente não sei quanto, e o que ele ia ganhar daí pra frente também. Ele pode estar abrindo mão, por exemplo, da parte proporcional aos meses que ele não vai trabalhar. Nada mais natural. Olha, você vai ganhar, você tem 2 anos de contrato, vamos imaginar. Aí você trabalhou 1 ano e meio. Então, você trabalhou 75% do tempo combinado. Então, 25% das luvas eu vou devolver porque eu não trabalhei. É isso, pode ser isso. Por exemplo, pode ser isso, né? Vou até perguntar aqui para a pessoa de São Paulo agora, mandar mais um WhatsApp. Eu acho bom até o Kaique, né? Pedir pro Kaique pra ele levantar. Às vezes o acordo é pra frente, ó. Paga o que me deve, daqui pra frente eu rescindo. Não, mas vamos lá, vamos calcular então. Vamos calcular 2 milhões por mês, porque tem o salário mais luva. Sim. É por baixo, porque não vai ser menos do que isso. 2 milhões por mês do Rames no São Paulo. 1 ano, 24 milhões. Por aí, não vai ser muito distante disso, não. Provavelmente o São Paulo gastou aí uns 25 milhões de reais com o Rames Rodrigues, pra ele não fazer nada. Ele não fez nada, não dá pra dizer que ele fez alguma coisa, até pênalti ele perdeu. Sim, no mata-mata com a LDU, foi eliminado da Sul-Americana. Até pênalti decisivo ele perdeu. Ou seja, não é que ele não fez nada, ele prejudicou o São Paulo. Aí diz, mas o marketing, mas a mídia.
Cara, não sei se a mídia do Rames paga 25 milhões de reais, Bruno Prado. Não, foi uma contratação que deu totalmente errado. Não, assim, por mais que tente amenizar, assim, um discurso até do que o presidente falou, ele foi bem na Copa América, ele trouxe um retorno. Teve uma época, não foi agora, né? Mas teve já faz tempo que está se arrastando essa situação, que o presidente falou, a chegada dele atraiu outros jogadores. Cara, foi ruim. Você pode tentar amenizar de qualquer maneira, mas foi um gasto alto e havia esse risco, que às vezes você traz um cara, esse cara é muito difícil de dar errado, eu vou arriscar mais alto porque a chance de dar certo é muito grande. Não era o caso. Pelo histórico recente dele, não era o caso. Havia uma boa possibilidade, né, uma grande possibilidade de dar errado. Então, o São Paulo jogou alto, apostou alto e deu errado. Dentro de campo, ele não acrescentou praticamente nada ao São Paulo. Decepções, aí fica essa coisa, né, que é interessante que você levantou, né, da história, assim, das contratações. Concordo, assim, a decepção ela fica para quem esperava muita coisa. Mas eu discordo de algumas comparações que alguns torcedores fazem, alguns jornalistas, que para mim o Rames foi pior. Daniel Alves, já falei aqui, para mim o Daniel Alves, ele jogou bem no São Paulo em boa parte da passagem dele. É que a saída dele foi o Daniel, ele também porque, claro, o São Paulo devia muito dinheiro para ele. Uma coisa é falar da situação do Daniel hoje, é coisa da justiça espanhola. Outra coisa é falar da parte do São Paulo. O São Paulo deixou de pagar muito dinheiro que devia a ele. O São Paulo contratou um jogador que não tinha condição de pagar, está pagando até hoje. Então, nesse ponto, ele tinha razão. Aí poderiam dizer, ele poderia ser mais delicado, poderia ter sido mais polido ali, mais político. Cara, o São Paulo estava devendo uma fortuna para ele. Então, ele teve uma hora que ele chutou o balde. E ele chegou a jogar bem no São Paulo. É que fica a decepção, aquele brasileiro que o time liderou, e aí caiu muito lá, comandado pelo Diniz. Mas o Daniel chegou a jogar bem no São Paulo, o Rames não. Outra que compararam muito foi a do Ricardinho. Ricardinho, em 2002, sai do Corinthians, era um dos principais jogadores do Corinthians. O Vampeta jogou com ele no primeiro semestre daquele ano, ganharam o Rio-São Paulo, Copa do Brasil. Ele vai para a Copa e na volta ele vai para o São Paulo. Também ficou uma coisa de decepção, porque o São Paulo não ganhou títulos com o Ricardinho. Mas o Ricardinho chegou a jogar bem no São Paulo também. O São Paulo, no Brasileiro de 2002, ele termina a primeira fase em primeiro. O São Paulo ganha os últimos 10 jogos da primeira fase. Aí no mata-mata ele perde pro Santos, que foi o 8º. Aí no ano seguinte perde o Paulista pro Corinthians, mas chega na final. Então o Ricardinho chegou a jogar bem também em algum momento. Claro que quando você tira um cara do rival, um cara de seleção, você espera, vou ganhar título com ele. Não ganhou, mas ele chegou a jogar. O Rames não jogou nada. Se olhar oficialmente, o Rames ganhou uma Copa do Brasil, mas ele nem jogou. Ele estava no banco ali, ele nem jogou. O Daniel ganhou um Paulista. No segundo jogo da final, ele estava machucado. O primeiro jogo, ele jogou. Então, para mim, essas duas comparações, o Rames é a pior. O Ricardinho chegou a jogar bem no São Paulo e o Daniel Alves também chegou a jogar bem no São Paulo. O Rames não jogou nada. Então, assim, de nome grande que chegou, foi sim, talvez o pior aí dos últimos anos. A gente já tem a informação, agradecer até o Gabrielzinho Sá, né? Gabriel Sá, que sabe tudo de São Paulo, nosso ex-companheiro aqui da Jovem Pan, hoje tocando o trabalho dele independente, o moleque arrebenta. Ele disse que o São Paulo já gastou 15 milhões de reais com o Rames Rodrigues, mas ainda faltam valores a serem pagos. Ou seja, pode ser que a gente tenha jogado um pouco para cima, pode ser que seja 20 milhões de reais. Por aí. Né? O São Paulo já pagou 15, pode ser que faltem 5 milhões de reais. De 20 milhões de reais não é menos de 20 milhões de reais. Não. Pode botar até mais um pouco, viu, Tico? Se o salário for 2 milhões aí que a gente estava fazendo. Não. O salário é 1 milhão e pouco, só que eu calculei porque tem luva. Pode passar de 20 milhões, mas se pagou 15. Não sabe como é que tá, se o cara estava recebendo, se não estava, se já deve 3, 4 meses, o cara isso ia dar 6 milhões. Com 15 aí que o Gabriel tá te falando, dá 21 milhões. Tudo quem sabe mesmo é o São Paulo, né? A gente... É um fracasso. A passagem dele... Ele fez um ano antes de ontem, de clube. 29 de julho ele foi apresentado. Um ano de clube, então. Ele completou exatamente um ano e um dia e rescindiram. E outra, né, Mauro? O São Paulo... O site GE fala que ele abriu mão de 75% do que receberia de luvas. Então ele está abrindo mão aqui de algo mais. 15 milhões, 20 milhões, 18 milhões, vamos fazer uma conta. Então ele custou pelo menos o quê? 1 milhão e 200, 1,5 milhão por mês. Para um clube que tem uma dívida de 860 milhões, que cresceu 20% no ano passado. Se investe no jogador. Cara, é impressionante assim como... Não é só no São Paulo, não. Isso é geral. O dirigente faz um negócio ruim, aí depois tenta vender a ideia de que foi bom.
É esse que é o ponto. Como assim foi bom? Aí dá entrevista, não, porque foi ótimo. Mas, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Você menosprezar a inteligência das pessoas, achar que o torcedor de São Paulo é um bobo. Sempre tem um bobo que acredita em tudo, né? Mas a maioria, creio eu, da torcida de São Paulo deve estar meio indignada com isso, cobrando. Aliás, no final de semana tentaram uma mudança do estatuto lá, que não passou não, né? A derrota da situação. Certo, Bruno? Sim. Que aconteceu no final de semana. E aumentar o mandato dos conselheiros para 6 anos ao invés de 3. Isso viraria até uma espécie de renovação automática de mandato, né? Sim, porque o mesmo colégio eleitoral. O colégio eleitoral mesmo. O São Paulo é um dos clubes, se não for, dos grandes clubes brasileiros, talvez seja o mais fechado. Do ponto de vista de eleição, democraticamente não existe praticamente, porque é o mesmo colégio eleitoral ali, os caras são vitalícios e fica ali. Por isso aquela expressão que quase não se usa mais, dos cardeais de São Paulo, quer dizer, as pessoas que ficam ali eternamente se revezando, quem entra nessa casta, entre aspas, ela fica ali e vai embora. E isso é sério, porque o presidente prometeu fazer mudanças no sentido de equacionar a dívida do São Paulo. É como ele ganhou a Copa do Brasil, o torcedor fica feliz. Gente, dá para fazer as duas coisas. Comemora o título, fica feliz com o time, mas cobra o cara. Ah, mas sem investimento. O Rames nem jogou a Copa do Brasil, as finais. Ele nem jogou. No mata-mata, perdeu o pênalti. Quer dizer, acontece, perder um pênalti é do jogo, mas se ele tivesse feito bons jogos e perder um pênalti, cara, o cara teve infelicidade de perder um pênalti. Mas não, nem uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. Aí chega na Colômbia, o cara joga bem. O que é um fenômeno inexplicável. Mas por que no São Paulo não jogou com a mesma dedicação? Então, isso é surpreendente? Claro que não. Foi amplamente discutido em acho que todos os programas esportivos, todos os espaços, as pessoas discutiram. E ficou nessa lenga-lenga de um ano, cara. Quer dizer, é isso que onera um clube de futebol. Ah, mas são só 20 milhões, 18 milhões, 15 milhões, não importa. Se não tivesse o Rames Rodrigues, ao invés de aumentar para 860, talvez a dívida fosse de 840, 830. E aquela coisa de 10, de 20, de 15 ali é que você constrói uma dívida muito grande que dificulta o desenvolvimento do clube, a contratação de outros bons jogadores que deem retorno. É isso. Essa é uma contratação totalmente equivocada e que não tem perdão, né? Isso aí não dá para tapar o sol com a peneira. Ó, só deixando claro, cravei, hein, velho Vamp? Cravei, hein? Ó, o Gabriel mandou aqui pra gente, já foram recebidos cerca de 15 milhões. Por quê? Porque a gente tinha acesso a salário e algumas luvas. Aí, beleza, é a mensagem dele. São Paulo tem um débito de 10 milhões de reais com o Rames em luvas, ou seja, seriam 25 milhões de reais. Na rescisão, porém, ele abriu mão de uma parte do valor. Então não se sabe quanto exatamente agora que falta. Deve matar ali em 20 milhões. Sim, por aí. Ele deve ter aberto mão de 5 e gasta 20 milhões de reais com o Rames Rodrigues. Deve ser isso. Em um ano. Em um ano, hoje, né? 20 milhões de reais com um cara que não jogou nada. E o Caleri, tá? A gente vai mostrar aqui, tá? Essa situação do Caleri, porque o Caleri é amigo, claro, do Rames Rodrigues. Sempre tem isso, né? Quando o cara fala espanhol, eles ficam muito amigos, os gringos ali, né? Que falam o mesmo idioma. E o Caleri, ele defendeu não, né? Ele disse que lamenta pela saída do Rames Rodrigues. Vamos para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, o Caleri, ele disse o seguinte: eu amo o Rames, como ele joga. A gente não conseguiu encaixar com ele. É um camisa 10, jogou no Real Madrid, foi eleito o melhor da Copa América. Foi uma pena ele não se encaixar aqui, porque é um dos maiores jogadores com quem eu joguei. Gosto muito do jeito dele jogar, mas hoje somos o que somos. Uma pena ele ir embora. Para nós seria importante ter o Rames no time para ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Se o melhor era sair, estou com ele. Mas é uma pena que ele não se encaixe no time, porque hoje faz muita falta. Ou seja, Mauro, ele meio que questiona, né? O treinador e o clube. Porque pelo Caleri, o Rames seria importante para a Libertadores. Pelo Caleri, o Rames seria importante para a Copa do Brasil. Pode até ser. Bem que o Caleri não é presidente de São Paulo, né? Porque ele, ao invés de rescindir, ele continuaria com o Rames lá jogando nada e custando um dinheirão. Cara, como eu gosto não disso. Dá, né, gente? Como eu gosto. Você está dando muita corda para uma bobagem. Mas não é corda. Eu tô dando a notícia. O cara é amigo do outro, defendendo um amigo, mas não tem. Mas é um dos maiores ídolos de São Paulo. Então tá bom, então ele poderia. Que defendeu o Rames. Ele acumular os cargos, então. O Casares fica como chefe de delegação
operação da CBF, assim, fixo, né? Viajando com a CBF, que tal, Vampeta? Ele viaja aí, né? Fumando charutinho. Tirando aquelas selfies maneiras. E o Caleri acumula a presidência do São Paulo com o cargo de ídolo de jogador. Aí ele decide ficar com o Rames. Aí alguém vai mostrar a conta para ele e vai falar, realmente, até o momento que começar a atrasar o salário dele também, né? Se é que não estão pagando aí em dia, não sei como é que tá isso aí. Mas gente, é um jogador fazendo a média com o amigo e tal. Nada contra. Mas ele faz a média com o amigo jogando o clube numa fogueirinha, né, irmão? Ele fala, vai fazer falta na Libertadores, vai fazer falta na Copa do Brasil, um dos melhores que eu joguei. Olha, o São Paulino, que por adorar o Caleri, concordar com isso, é mais fã do Caleri do que torcedor de São Paulo, né? Porque o São Paulino sabe muito bem, não precisa nem fazer muita conta. Cara, esse jogador custou dinheiro, sabe que o clube tem problemas financeiros. Vai defender o Rames Rodrigues, a permanência dele? Não tem como, pô. Não tem como. É coisa de amigo só, é parça. Beleza, é o direito dele, nada demais não, mas eu acho que nem merece muita discussão isso aí, não. Agora, foi roubar sua pauta, mas... Não, aqui não tem essa. Muito ruim essa pauta. Aqui a gente fala tudo e azar. Galera defendendo o Rames, problema deles lá. Foi. Eles são amigos. Deve jogar pôquer junto. Irmãos, Foi a declaração, deve tomar aquele mate, aquele matezinho que eles tomam lá juntos, jogar pôquer. Não sei se o colombiano toma mate, mas deve tomar também. Agora, mas jogou na Argentina. Muito teve esse debate, né, durante a Copa América, se o erro era dos treinadores, que não sabiam fazer o Rames jogar no São Paulo, ou se era falta de vontade do Rames. Então é unanimidade aqui que era falta de vontade do Rames, porque os treinadores devem ter tido boa vontade com o Rames. Ele que não deve ter aproveitado, né? São muito desinteressados. O time foi para uma viagem, foi todo o plantel, ele não foi. Sim. Quando é isso, sim, tá desinteressado, não tá nem aí. Esse jogo da Supercopa que teve lá, é que teve o charuto, mano. Todo mundo tomando charuto. É verdade. Só não foi ele, foi todo mundo. Até o Lucas estava machucado, o Lucas foi também. E era um começo de temporada. Né? Eu só acho que assim, quando contrataram, o Dorival era o técnico, né? Quando a ideia surgiu, acho que, não sei se essa conversa aconteceu, tinha que ter conversado, Dorival, nós temos a oportunidade de trazer um jogador que é o Rames Rodrigues. A situação dele é essa, ele jogou tantas partidas, se machucou tantas vezes, o talento dele todo mundo sabe. Mauro, só te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan em 2 segundos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro, pode concluir sobre o Rames. Então, aí você conversaria com o Dorival. Dorival, você acha que dá para montar esse time? Vai ter que ser um time que gire ao redor dele. Vai ter gente correndo para marcar, porque ele não vai combater tanto. Vai ser mais a bola no pé. Agora a bola no pé ele pode fazer a diferença. A gente consegue montar um time assim, você acha? E aí não depende só do técnico. O técnico tem poder de persuasão junto ao elenco para que o elenco entenda, olha, esse cara é diferente. Vamos ter que jogar para ele, vamos ter que correr para ele. Tem que ter capacidade. Então, são muitas peças de um quebra-cabeça para serem reunidas da maneira correta. Não é uma tarefa simples. O que me parece é que contrataram e pronto. Então, toma aí, Dorival, se vira aí com... Aí o cara fala, pô, legal, o cara joga pra caramba, mas é um jogador difícil, né? Por todas as razões que a gente conhece. Então, assim, na Colômbia ele joga, mas na Colômbia até o Luiz Dias, que hoje é o melhor jogador colombiano, cara titular do Liverpool, e um grande jogador, né? Ele que, inclusive, o jogo contra o Brasil, ele que fez os 2 gols na eliminatória, na vitória lá na Colômbia. Também volta para recompor, para marcar, para jogar sem bola e para o Rames respirar. Isso não é uma novidade, muitos times já jogaram assim. Vou dar um exemplo para você. Em 92, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, 91 campeão carioca, o Júnior já tinha quase 40 anos. Todo mundo corria para o Júnior. Mas aí você está falando do Júnior no Flamengo, o ídolo do clube que voltou, ídolo daqueles jogadores ao seu redor, Nélio, Paulo Nunes, aquele pessoal todo. Todo mundo corria por ele. O Nélio e Paulo voltavam marcando lateral igual a louco ali. Desde o início, quando o técnico era o Vanderlei, e depois com o Carlinhos. E foi campeão. Foi campeão, mas todo mundo corria por ele. O Idemar de volante, os caras corriam pelo Júnior. Você acha que o Júnior... Pega o jogo dele para ver se o Júnior estava marcando, dando carrinho, desarmando. Agora, batia no pé dele, ele que clareava as jogadas, comandava tecnicamente, bola parada, botava a bola na cabeça do Gaúcho, o Gaúcho fazia uma pulsão de gols. Mas você está falando de um jogador que já chega, quando volta ao clube, já com um peso absurdo. Olha quem voltou. Júnior, pô, caramba. O parceiro do Zico, um dos parceiros do Zico no time campeão do mundo. Então, aqueles jogadores ao redor sabiam quem era, o tinham como ídolo e passaram a jogar com o cara. O Rames é um corpo estranho no São Paulo. É diferente se São Paulo, sei lá, repatriasse um jogador importante, como ver o Raí, quando chega na final de campeonato, já fazendo gol contra o Corinthians. O Raí voltou ao papel. O Raí, cara, é outro papo. O cara é ídolo do São Paulo. O Raí tá mais velho, eu vou ter que correr por ele? Pô, vou correr pelo Raí, tô jogando com o Raí, pô, caramba. O cara mais novo vai pensar. Agora, o Rames é um corpo estranho que foi colocado ali. Um jogador sem nenhuma relação com o clube, com o futebol brasileiro.
E que, como disse o Vampeta, até não parecia muito interessado, porque se o Lucas viaja, todo mundo viaja para uma Supercopa, que foi até super valorizada na época, né? Contra o Palmeiras. Ele, não quer ir, não vai e tal. Então, assim, não tem defesa. Foi um erro crasso. E sabe o que é pior? Eles podem fazer tudo errado de novo no futuro. Sim. Você acha que eles não aprendem com ele? O Daniel Alves era para São Paulo, assim, quem quer que fosse o presidente do São Paulo, depois do episódio do Daniel Alves, ia pensar, cara, nunca mais vão fazer uma bobagem dessa, de contratar um jogador pela grife. Ainda mais não tendo como pagar. Sem saber como pagar. O Daniel Alves, na época ele era o Leco, falou na época que ia ter um investidor, investidores que iam viabilizar. Não houve. Na época, eu me lembro, conversei com uma pessoa de São Paulo, da área financeira, e até foi meio com desabafo. Falei assim, olha, história em cima da gente, mas quem contrata não é a área financeira, né? Quem contrata é o futebol e quem fala que vai trazer dinheiro novo é o marketing. A parte comercial. Só que não veio, aí a gente tem que pagar a conta, só que a conta desse tamanho ficou maior. E aí cobram de quem cuida das finanças. E isso é verdade. Há situações que a pessoa responsável pelas finanças é também responsável por quebrar o clube, porque concorda e compactua com o gasto desenfreado e não breca. A ponto de falar, estou fora, se vocês vão fazer loucura aqui, eu vou embora, só que nós não temos dinheiro para isso. Né? E há casos que não, o cara fica ali tentando resolver e os outros gastando mais do que podem. Que acho até que o correto nessa hora, do dirigente que gosta do clube, se ele percebe que o presidente e que o departamento de futebol e outros estão gastando mais e ele, como vice de finanças, não consegue segurar, é renunciar. Renuncia e fala, eu estou fora. Por quê? Porque não tem seriedade aqui. A gente só pode gastar 10, quer gastar 20. Aí vai estourar em cima de mim, não vou participar disso, não vou prejudicar o clube. Pega e vai embora. Essa é a postura mais adequada para quem é um diretor, um vice de finanças de um clube de futebol. Então, assim, o São Paulo já errou de novo. Quem garante que não vai errar de novo? Isso é uma informação, assim, dentro do que o Mauro falou, da chegada do Rames, né? Foi uma contratação da diretoria, e para ser justo, o Lucas também. E outra que pouca gente lembra, que na mesma época, chegou um pouquinho antes, Alexandre Pato, também. Não foi uma contratação assim que o Dorival, assim, não vetou nada, assim, trouxeram, beleza, mas o Dorival, ele nunca achou que o time pudesse jogar, por exemplo, com Lucas, Rames, Luciano e Caleri. Sim. Ele nunca achou isso viável. E se lembrar o time da final da Copa do Brasil, não tinha nem o Luciano. Era Rato, era Pablo Maia, Alisson, Rato, Nestor, Lucas e Caleri. Era o Rames no banco, o Luciano no banco e o Pato nem no banco. Banco de 12 não estava nem no banco. Então, botava o time reserva, o Pato nem ficava... Nada. Não entrava. O Pato foi um cara que estava lá fazendo recuperação de lesão. O Rogério não queria. Aí quando o Rogério saiu, o Dorival estava acabando de chegar, contrataram o Pato. Mas assim, o Dorival, acho que assim, não era uma coisa, não foi uma contratação técnica, não é que eles foram contra o Dorival, não. Assim, o Dorival, beleza, contrataram, mas assim, o Dorival nunca achou viável assim, um time com um quarteto ali, Lucas, Rames, Luciano e Caleri. Sempre achou que teria alguma dificuldade para encaixar e nunca realmente jogou. Acho que uma vez só ele tentou jogar com os 4 ali. E o Pato é um cara que, no dia a dia, a comissão técnica tinha opinião que, assim, que não dava, assim, nem para ser um reserva entrando. E aí, no fim do ano, ele saiu e, nas finais, com 12 no banco, ele não ficou nem no banco. Então, essas 3 contratações, Pato, Rames e Lucas, foram da diretoria. Lucas está dando certo, o Pato e o Rames não. Mas não foram, assim, análises técnicas, assim, foram contratações que vieram do departamento de futebol. Não, assim, pensando no encaixe com o treinador, como é que vai colocar. Foi uma coisa do departamento de futebol e da presidência.